Ah, eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela passava e eu falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo, pai, você já é da mamãe. Aí, dava beijo nela, um dia ela distraiu, o senhor deu um beijo na boca dela. Ela falou assim, que isso, pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre algo que tem tomado as redes sociais. Eu não quero me posicionar sobre o assunto, mas por muitos pedidos eu vou. Pastor Lucinho Barreto, né, foi infeliz em uma reunião de homens que ele estava, com 1000 homens, como ele disse, no qual ele diz que beija sua filha na boca, ela já sendo, né, grandinha, e ele olha para o corpo dela e diz, ai se eu te pego. E ele diz que beijou na boca da filha dele primeiro, para depois dizer pro futuro marido dela que beijou ela primeiro, tá? Deixa eu te dizer aqui, pastor Anderson Silva e o pastor Flávio Amaral se posicionaram, entre outros, mas eu trouxe o vídeo deles dois, se posicionaram sobre o que eles acham, tá? E eu vou colocar aqui também o meu posicionamento. Primeiro ponto, para mim, ele foi muito infeliz na sua fala, tá? Eu acredito, para mim, isso não é um comportamento, tá, que um pai deveria tomar. Claro que eu não estou aqui para manchar 2 décadas aí, 20 anos de ministério que o pastor Lucinho Barreto tem, com a sua forma mais descontraída, por lidar muito com jovens, tá? Eu não estou aqui para destruir esse ministério. Eu só estou dizendo que nesse momento ele foi infeliz, mas nem por ele ter sido infeliz na sua fala, que nós vamos denegrir toda a imagem dele que ele tem nessas 2 décadas de ministério, sem escândalos na sua vida conjugal ou no seu relacionamento familiar, tá? Mas que ele foi muito infeliz, foi. E essa prática de dizer, eu te pego, isso aí a gente tem que deixar para os maridos aí, né, dos filhos que vierem aí para frente ou para as esposas. E foi uma fala muito infeliz, tá bom? Um beijinho na testa, beijinho no rosto. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e eu vou deixar aqui para você uma oportunidade de fazer uma renda extra, tá? A qual vou deixar um link na descrição desse vídeo e você vai ser direcionado por pessoas capacitadas para poder te instruir acerca desse mercado digital que tem crescido tanto. E eu vou deixar no final desse vídeo, tá, um testemunho de um rapaz que era pedreiro e hoje vive da internet de forma honesta e pelo seu celular, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeira ponderação que nós devemos fazer é: só aceite acusação contra um presbítero com 2 ou 3 testemunhas. Lucinho Barreto tem um ministério sustentável há mais de 2 décadas, sem nenhum escândalo, e uma família no altar, uma família alinhada totalmente, esposa, filhos, todos alinhados, ministerialmente, servindo o Senhor. Então não podemos reduzir a vida de um homem íntegro, sem nenhuma mancha no seu currículo, a simplesmente uma frase infeliz, ok? Um outro ponto interessante, era um evento de homens, 1000 homens, e nesses ambientes, geralmente, quando homens se juntam, né, surge a chamada 5ª série. Homens passam a falar demais. O segundo ponto importante é que nós pregadores temos a tendência de, quando exaure o texto, a gente começa a falar e a gente vai entrar em situações grotescas como essa. Então suba ao púlpito, suba ao altar somente para pregar o evangelho. Deixa as piadas, deixa essas questões que estão além do texto para a mesa de comunhão, sabe? Deixa o momento 5ª série, senão a gente pode incorrer nesse tempo idiota que existe hoje de cancelamento, de você reduzir uma história a uma frase, né? Outro ponto importante é que, por décadas, o Lucinho foi pastor de jovens, então a linguagem dele é informal, um pastor brincalhão, um pastor mais engraçado. No passado, evangelizava de Jasper, um Chapolin, vestido de Batman e por aí vai. Então, eu consigo ter graça ao olhar para a maneira com a qual ele é, né? Ele conduz o ministério e tal. E eu vou para o ponto da questão do currículo, né? Do histórico. Se o cara não tem nenhuma fratura no currículo, na timeline dele, por que eu vou projetar
uma parada surreal mediante a só um momento. Mesmo que, vou chegar lá, a gente discorde totalmente dessa maneira, não só de se expor, mas de ter conduzido essa questão da intimidade com a filha. Mesmo porque, se ele está ali numa reunião de homens, a fala para mim foi tão infeliz dele que ele não parou para pensar que como ele estava na frente de 1000 homens, que já pensou se esses 1000 homens fossem ter um comportamento igual ao dele com as suas filhas dentro de casa? Você já parou para pensar que, de repente, muitos dos pais que ali estavam poderiam ter um relacionamento diferente com as suas filhas? Será que ele parou para pensar que naquele momento, no meio dos 1000 homens, os pais não tivessem tanto acesso com os filhos como ele tem, não tivesse um bom relacionamento, vamos colocar assim, né? Que fica melhor. Então não tem um bom relacionamento com os seus filhos. Claro que ele expôs uma questão da vida dele, mas eu acho que nessas questões o que tem que reinar é a palavra de Deus, porque para mim o meu testemunho de vida não é uma pregação do evangelho. Pregação é a palavra. O meu testemunho é o meu testemunho. Aquilo que Deus fez na minha vida pode até ser usado por algumas vezes, mas depende do momento e do local e das pessoas que ali estão, tá? Então, nesse contexto do encontro de homens, ele estava ensinando os homens de como criar filha. Eu tenho experiência de criar filha e por aí vai. Entendo absolutamente quando ele diz da questão do resgate da autoestima hoje dos nossos filhos. É uma geração da depressão, é uma geração das ideologias humanistas ateístas. Então a gente sempre fica sofrendo, querendo perceber se os nossos filhos estão respondendo à fé. E essa abordagem paterna masculina dele, mesmo que equivocada, no entendimento dele era a maneira dele imprimir na filha essa memória afetiva masculina. Então só escolha um homem a partir do homem que você vê que o seu pai é. Ok? Obviamente que não se faz isso beijando os lábios dos filhos, né? Então, por exemplo, eu afirmo diariamente meus filhos que eu os amo. Meu filho mais velho tá com 16 anos. Essa semana mesmo falei, ó, seu corpo tá, cara, desenvolvendo, né? Ele tá malhando, olha aí. Chamo ele de bonitão, beijo ele no rosto e por aí vai. Então, infeliz a fala, né? A abordagem. A gente pode fazer isso de uma outra maneira, mas eu acho desproporcional a punição virtual nessa época de cancelamento, se não há um histórico ali, né, de erros nessa área, e você vê a grandeza, a beleza, a harmonia que o pastor Lucinho tem com a sua casa, com a sua família e comigo. Eu sou do mesmo pensamento aqui. Discordo de algumas coisas do pastor Anderson, mas nesse ponto aqui eu também concordo com ele. A gente não pode trazer um homem que teve uma vida de integridade, de harmonia com a sua família ministerialmente também, tá? Durante esses anos todos aí, ser cancelado por conta de uma fala infeliz. Eu acho que ao invés de justificar, como ele veio, a esposa veio, a filha veio, né, ele poderia dizer assim, eu tive uma fala infeliz, peço perdão, e a história morre, não terá tanta repercussão. Mas o tentar justificar é diferente. Esse vídeo do pastor Anderson está no canal dele, é muito mais completo, mas eu vou parar por aqui e agora nós vamos ouvir o pastor Flávio Amaral também com o seu posicionamento, tá? Queridos, povo lindo de Deus, sobre toda essa polêmica, eu quero muito deixar aqui a minha opinião. Eu e André assistimos dezenas de vídeos do pastor Lucio Barreto. O Espírito Santo de Deus, ele vivifica dentro de nós. Ele mostra, né, quem é de Deus e quem não é. O Espírito de Deus mostra pra gente. Mas isso não significa que você vai gostar só de quem é de Deus, que você vai ajudar só quem é de Deus, que você vai fazer alguma coisa só por quem é de Deus. Não. No ministério você ajuda, apoia e dá oportunidade a todos. Jesus não sabia quem era Judas? Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia quem era João. Jesus sabe quem sou eu. E Jesus sabe quem é você. Jesus sabe
quem é o Lucinho Barreto. Ele é um pastor. Ele é muito bom na palavra. Ele é muito bom. E eu tenho certeza disso. Que ele é um bom pai. Que ele é um bom homem. Que ele é uma pessoa ótima. Eu tenho certeza. Dá para notar. A gente também tem muitas testemunhas de que o pastor Lucinho Barreto é um ser humano maravilhoso. Mas, ao invés de ficar justificando, prestando, a filha dele se pronunciou, ela é uma gracinha. Tenho certeza que ele é um bom pai e que muitos entenderam o que ele quis dizer, mas a maioria não. A maioria não entendeu o que ele quis dizer. E eu não faria isso. Não. Como eu disse lá no vídeo do pastor Anderson Silva, eu também não faria. Meu posicionamento será diferente, né? A minha postura será diferente. Mesmo porque eu não tomo essas atitudes com a minha filha, não falaria aquilo que ele falou, mas para ele ficaria muito mais bonito, ao invés de vir se justificar, simplesmente dizer que colocou uma fala infeliz. A fala foi mal colocada e também mal interpretada e já teria dado fim a essa história toda. Eu falaria isso, não. Em dar beijo na boca da minha filha, eu jamais tiraria esse tipo de brincadeira, ela passando por mim. Imagine, Camila, Débora, Radassa daqui a pouco está com 4, 5 aninhos de idade, daqui a pouquinho a Radassa está com 9 anos de idade, e diz, se eu te pego, gostou, nunca, jamais. Eu não teria essa coragem. Sou bem sincero a dizer. Eu acho que no lugar dele se justificar, ele poderia admitir que falou algumas besteiras, que se excedeu. Normal um homem dizer besteira, falar bobagem. Pastor, não foi bobagem, eu não me excedi, eu sei muito bem qual é a intenção, eu sei qual foi o resultado, o que aconteceu sobre tudo isso, foi positivo, minha filha entendeu, a igreja ainda aplaudiu. Eu não concordei. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Beijar na boca de um filho, beijar na boca de ninguém. Beijo é muito íntimo entre marido e mulher. Exatamente, muito bem colocado. É algo marital, feito lá depois do casamento. Outra coisa, já quero aqui deixar um alerta, né, para os papais que muitas vezes têm filhos pequenos e que têm mania de colocar os seus filhos no seu colo. Pastor, é errado? Dependendo da posição, sim. Tá? Um exemplo, você tá com a perninha aqui, seus filhos, você coloca sentadinho de ladinho assim, ó. Você não coloca assim, tá entendendo? Você não coloca assim, você coloca sentadinho de ladinho, para não ter a questão do contato, e você entende muito bem, tá? Então, é essa questão que a gente tem que ter muito cuidado, né? Na parte genital, ao dar banho, né? O pai dá banho na filha, tem que ter muito cuidado, é diferente, né? Assim, é muito delicado. Desde o início, nós temos que tomar muito cuidado para a criança não entender que é normal um homem colocar a mão nas partes íntimas dela, ou uma menina ou um rapaz entender que é normal uma mulher colocar a mão, ou um homem, seja o que for, entendeu? Tem que ter muito cuidado, principalmente hoje em dia, com diversas questões que são muito mais delicadas, tá? Marido e esposa. Homem e mulher, marido e esposa, o beijo é íntimo, é entre o homem e a mulher, e é íntimo entre o marido e a esposa. Não é entre pai e filho, seja qual for a idade, não é entre homens com homens, nem mulheres com mulheres, nem troca de pares. Aí entra toda essas baboseiras que muita gente acha que é normal, e eu não acho nada disso normal. Então eu não falaria isso. Eu não falaria assim com a minha filha. Eu não acho que o pastor Lucinho Barreto agiu correto, não. Nem agiu não, falou, né? Eu não acho que ele disse coisas corretas, não. Nem de brincadeira. A gente deve falar assim para crianças. Nem de brincadeira. Nem de ministração. De forma nenhuma. Nem para elas se sentirem amada ou desejada, seja por quem for. Jamais. Eu não faria isso, tá? Mas concordo com quem pensa o contrário. Concordo, não. Respeito quem pensa o contrário. Concordo, não.
Respeito quem pensa o contrário, mas eu não concordo. Então, gente, aqui eu me encaminho para o final te dizendo, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe e assista o vídeo aí, tá? Sobre um pedreiro que teve a vida transformada de forma honesta e pelo celular, tá? Cara, eu trabalhava de pedreiro, cara. Quando eu digitei no YouTube lá pra conhecer o Thiago Gomes, cara, foi que mudou minha vida. E eu comecei através do Thiago no mercado digital, né? Eu sofria demais, cara. Eu passava o dia inteiro na obra, trabalhando até 5, 6, 7 horas da noite. Horário de verão, cara, era eu chegava na obra, que tava claro, às 6 horas da manhã e ia até 7 horas da noite. Você ter suas filhas aí, cara, querendo comer e sem poder comer. Ai, cara. Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, cara, que é muito delicado. Então eu chegava em casa, não tinha água pra comer, cara. Então eu tinha que fazer isso dar certo, cara. Ou eu tinha que fazer dar certo, ou eu continuava na minha vida. Eu continuava, cara. Trabalhava, ganhava R$ 100 o dia inteiro, pra às vezes só pagar as contas. Não tinha, às vezes a tua filha vai abrir e não tem um pão pra comer, cara. É doído. E nisso, eu me dediquei, estudei, até colher os resultados que eu colho hoje. Hoje eu tô faturando aí mais de R$ 15.000 por mês, juntando todas as fontes de renda que eu tenho, através da internet, através do conhecimento que o Thiago Gomes ofereceu. Deu, graças a Deus, cara. Que eu já sou um pai de 40 anos com 2 filhas, cara. Então, a vida que eu vivia, eu não vivo hoje, graças a Deus, e é o Thiago Gomes.